Bem-vindos a mais um podcast da Rádio Amizade FM, aqui pelas plataformas digitais da Rádio Amizade FM e também pelo rádio no prefixo 88.7. Hoje vamos conversar com um sacerdote que também é político, foi prefeito do município de Itapajé, continua sendo liderança política no município. Eu estou falando do irauçubense, Francisco Marques Mota. Padre Marques, bem-vindo, obrigado por atender o nosso convite. Boa noite, Adriano, boa noite a todos que nos acompanham em todas as redes sociais da nossa Rádio Amizade, aqui de Irauçuba, atendendo o convite do nosso amigo Moisés Lira. E aqui, diante de você, Adriano, que eu conheço já de muito tempo, lá do Guaribuçu, perto do Aguaí, de cima daquela serra bonita, que lamentavelmente perdeu agora uma grande liderança, a Dona Maria Flor, né? Então, a alegria de vir participar, depois já de muitos convites, e às vezes não dava ainda a nossa agenda, mas hoje estamos aqui nessa alegria de participar com você e também todos os ouvintes, todos que nos acompanham pelas redes sociais. Muito bem, o Padre Marques também é radialista, né? E a gente vai contar aqui um pouquinho também dessa história. Eu que ouvi muito o Padre Marques lá na Uirapuru, ainda continua apresentando o programa sábado de manhã? Ainda, né? O programa Comunidade Viva desde 1994, né? Comunidade Até Viva. hoje, né? A gente apresenta aos sábados, das 6h30 até as 8h10 da manhã, né? Também quando implantamos a FM Esperança em Itapipoca, que foi uma luta nossa também tivemos naquela época também um programa na FM Esperança lá em Itapipoca, né? O Irapuru é uma rádio, né, que mesmo sendo AM, hoje acho que quase todas migraram. Acredito que lá também está em processo de migração, mas é uma das poucas emissoras de rádio AM que continua mantendo o padrão de audiência, a programação, né? Impressionante como o povo gosta da Uirapuru. Com certeza, Adriano. A nossa Rádio Irapuru tem aí os seus 45 anos de existência, né? Pioneira em Itapipoca, e hoje é a liderança maior no rádio em toda a nossa região, né? Toda a nossa região. E graças a toda a equipe que tem e toda uma programação também de qualidade. Então, a nossa Rádio Irapuru, ela tem a sua história na comunicação da nossa região norte, do Vale do Curu, do Vale do Acaraú também. Muito bem. Bom, vamos já conversar aqui, falar um pouco sobre a vida do Padre Marques, como a gente sempre faz. Quando a gente traz aqui um convidado, a gente tenta contar a história, saber um pouquinho como é que se deu toda a trajetória de vida. Mas deixa aqui agradecer os nossos patrocinadores, agradecer aqui a Shopping Pães, qualidade com criatividade, está sempre com a gente. O supermercado Supercenter, o varejão mais completo de Irauçuba, também conosco sempre. Mandar um abraço aqui para o meu querido amigo Hildson, para a Nayara também, parceiros incríveis aqui do nosso podcast da Amizade. A Clínica Realize Odontologia Integrada também, que está com a gente. Muito obrigado pela parceria. Um abração aqui para a doutora Jedmila e também para o doutor Pedro Santana. Um abraço aqui também para a galera do Laboratório Lab Center. Um abraço aqui para o meu amigo Valdinei Rodrigues também, sempre com a gente, apoiando aqui o nosso podcast. E também a Rede Produtora, Elinho, Nayara, e quem é que o nome do rapaz? Naira. Evelyn Naira. Falei Nayara. E o Felipe também, né? Rapaz. Ah, são dois? Dois Felipe? Muito bem. Cadê o outro? Não posso nem dizer aqui, né? Rapaz, vou ficar. A Naira ficou zangada que eu chamei de Nayara. Perdoe, Naira. Isso acontece. Bom, Rede Produtora com a gente. Obrigado a todos os nossos parceiros aqui do nosso podcast da Amizade. Bom, Padre Marques, contar um pouco da sua história, da sua infância. É importante que a gente
Tem muita gente que está escutando e está acompanhando o nosso podcast que não sabe realmente a história do Padre Marques, né? Muita gente, por exemplo, do Itapajé, onde o senhor foi prefeito, né? Que não tem ainda o conhecimento, principalmente essa geração mais jovem, de toda a história do Padre Marques, de onde é oriundo, a sua infância. Conte para a gente um pouquinho da sua vida. Bom, Adriano, o Padre Marques, né, ele tem sua origem como primogênito de um casal, seu Isaías Gonçalves da Mota, conhecido aqui em Irauçuba por Isaías Agostinho, e Dona Antônia Marques Mota, conhecida Dona Aldenora. São meus pais, né? E nós formamos assim uma família de 9 irmãos, né? E hoje essa família com meus pais já se somam 26 membros, né? Porque, inclusive, dia 7 agora nasceu, né, o 4º bisneto, né, do papai e da mamãe, que é filho da Juliana. A Juliana é filha da Marilene, que é a minha irmã mais velha. Nós somos 7 homens e 2 mulheres, né? Então, meus pais são de origem da Serra, lá do Olho d'Água. Meu pai, filho de Antônio Agostinho e Dona Tozinha. Inclusive, meus avós tinham casa aqui, atrás da igreja matriz, né? Era a casa ali do vozinho e da vozinha. E também a minha mãe, os seus pais, é o José Ricardo e a Cotinha, que também aqui pertinho tinha a casa deles aqui, né? E aquela tradição no inverno, no sertão, no verão, na serra. Então era esse vai e vem, né, das duas famílias, como também de outras, para passar temporadas aqui em Irauçuba, ou então lá no Olho d'Água e no Camará. Então, nós nascemos em Itapajé, mas com em torno de 1 ano de idade, meus pais vieram para Irauçuba, né? E aqui eu tive toda a minha infância. E por isso também que a gente é considerado filho de Irauçuba também, com muita alegria, com muita honra, né? E aqui também todos os meus irmãos nasceram aqui, com exceção do caçulo, o Tassim, como é conhecido aqui em Irauçuba, que naquela época a minha mãe, já com uma certa idade, ela teve que realizar o seu parto em Itapajé, né? Porque necessitava de cuidados especiais de médico, de hospital, etc. Então aqui a gente teve a nossa infância, adolescência. Aqui nós tivemos os nossos primeiros estudos, e eu trago aqui a recordação da tia Gilda, como era conhecida aqui, a irmã do seu Tranquedo, que era vamos dizer, um grande conhecedor assim da medicina caseira, né? E me lembro com meus 4, 5 anos de idade, quando fui para a escola da Dona Ceci, na casa próxima à minha casa, e ali as primeiras letras da carta de ABC, né? E os primeiros números da tabuada. Depois participamos da escola da Dona Ceci, né? Que era uma escola também particular, onde estudava vários alunos das diversas séries, era um multisseriado. Depois vim para a escola municipal e entrei no ginásio Paulo Bastos, né? Que foi uma grande obra que o padre Pascoal Rios Osterne trouxe para Irauçuba para dar oportunidade a tantos jovens fazer o primeiro grau, como assim era conhecido na época, hoje Fundamental 2, né? Séries finais, né? E então nós concluímos a nossa 8ª série aqui do ginásio Paulo Bastos. Fui coroinha do Padre Pascoal. Nossa casa vizinha era o patronato São Luís Gonzaga, das irmãs Josefina, que cuidava. E eu era aquele menino de recado das irmãs. Sempre escutava: Dona Adenora, manda aí os Marquinhos aqui para ir ali resolver uma coisa para nós. E assim a gente fazia, né? Sua mãe muito religiosa? Muito, graças a Deus.
sou de uma origem de uma família religiosa, né? E com as irmãs Josefina ali, eu também comecei a ter as práticas, né, da reza do terço, na matriz, né? E ter todo ali um acompanhamento de formação cristã. Como é que foi aí que começou realmente o interesse, o desejo de seguir realmente esse caminho, de enveredar por esse caminho do sacerdócio? Ou até então o senhor ainda não tinha conhecimento de fato do que queria ser? Eu chamo assim o Padre Pascoal o pai vocacional, né? Mas antes de ir para o seminário, em Itapipoca, nós tínhamos duas opções. Ou ir para um time de futebol em Fortaleza, naquela época foi aberta uma oportunidade no Tiradentes, porque a gente era goleiro e tudo, e podia fazer uma experiência lá, saber se era aprovado. Ou então fui convidado pelos dois primos que já estavam na Força Aérea Brasileira, né? O Gival, todo mundo aqui em Irauçuba conheceu, o Gival, filho da tia Gilda, e também o Raimundinho, filho do Tidec e da tia Mundinha. Então eles também me motivaram para ir para a Força Aérea Brasileira. No entanto, optei para ir para o centro vocacional, me senti assim chamado por Deus para essa vocação sacerdotal. É tanto que o meu irmão, o Isaildo, foi para a Força Aérea Brasileira, né? Hoje é aposentado da Força Aérea Brasileira, né? E nós então fomos para Itapipoca, para o centro vocacional, onde fizemos o nosso segundo grau lá, do Colégio Pio XII, da SENEC também, e em 1980 fomos para Fortaleza para cursar filosofia e depois teologia. E concluímos nossos estudos em 1985 e a grande alegria no dia 5 de abril de 1986, aqui ao lado da praça da Igreja Matriz, né? Fomos ordenados padre naquele dia que a gente completava 25 anos de idade, né? O senhor é padre desde 1986. 6. Dia 5 de abril de 86, na graça de Deus, esse ano completamos 38 anos de sacerdote. 38 Como anos. diz a moça do Luiz Gonzaga, né? É de pé, de jipe, é de jegue e é de moto também, não há transporte que o padre não pegue. Para cumprir a missão, né? O senhor falou aí do Padre Pascoal, o Rios Osterno, que para mim, assim, é uma referência de padre, né? Eu Com gostava certeza. muito do Padre Pascoal. Qual que é o significado que ele tem na sua vida? O Padre Pascoal, para mim, é uma inspiração, né, da vida sacerdotal, né? E assim de tudo. O Padre Pascoal era aquele que era envolvido nos projetos de empreendedorismo, como aqui aconteceu, né? Trazendo para cá, construindo a primeira quadra esportiva aqui, né? E também na questão da música, ele era músico. Tinha aqui um grupo que tocava com ele, animando também aqui os aniversários, etc. Torcedor de futebol do Fortaleza, do São Paulo, e jogava também futebol, jogamos muitas vezes futebol. Então, todo um conjunto que me inspirou, né, e, sobretudo, para assumir a vocação sacerdotal. E entre tantas coisas que eu aprendi com o Padre Pascoal, até dirigir, foi ele que me ensinou a dirigir no Fusquinha, que ele ia para a capela do Joá, do Missi, da Boa Vista. Teve uma época que nós nos perdemos ali para Boa Vista de noite. E aí ele disse: Olha, aqui tem muita raposa. E eu disse: Pô, então vou logo fechar o vidro aqui do carro, né? O Manuel Barbosa que conta uma história que ele achava bom. O Manuel Barbosa foi coroinha dele também, do Padre Pascoal, né? É, Ele disse que ele achava bom andar cantando, né? Descantava e tal. E aí uma e às vez. vezes sofejava muito. Do ré, mi, fá, mi, fá, fá. E aí uma vez furou o pneu do carro, né? E era na região ali da Itapipoca, naquela região de estrada de terra longa e tal. Aí ele chamava ele de Miguelzinho. Miguelzinho, não vamos cantar mais não, que não dá sorte não. Vamos sem cantar mesmo. Já o padre Messias esteve aqui também, contou uma história interessante, que nesse Rio Lanchinho, né, passava muito antes da estrada aí. E aí disse que ele passava no inverno e disse, quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor, né?
Mas é uma figura, o padre Eu tive Pascoal. uma das grandes alegrias também da minha vida, assim como sacerdote, foi que quando ele completou 50 anos de sacerdote, Padre Pascoal, ele chegou para mim e disse: quem vai fazer o sermão da celebração dos meus 50 anos é você. Eu disse: não, senhor. Tem bispo, tem colegas padres seus, tem outros aí, teólogos. Não. Eu quero você, porque você conhece a minha vida. E realmente foi um dos bonitos sermões da minha vida que eu preparei mesmo com inovações, né? Diversas inovações, fazendo a história dele. Depois ele me agradeceu e disse: por isso que eu lhe escolhi, para que você fizesse o sermão dos meus 50 anos de padre. E como é que foi lá no seminário, o padre? Teve muita dificuldade ou já estava realmente convicto do que queria ser? É sempre a vocação, é um chamado, né? E ela vai se moldando tempo a tempo, né? Tempo a tempo, né? Naquela época em Itapipoca era Dom Paulo Pontes, que era foi o nosso primeiro bispo, que nos acolheu muito bem ali na sua casa, residência episcopal, no centro vocacional, né? E então depois fomos para Fortaleza, onde ficamos no seminário, ali próximo ao Castelão, né? Ali estudavam em torno de 100 seminaristas. Tá, agora nós estamos com 2 anos, que depois de 40 anos, nós criamos um grupo, os seminaristas, né, do regional, dos anos 80, né? Então, tem arcebispo, tem bispo, tem padres, né? Tem leigos também. Nós fizemos o primeiro encontro em Fortaleza e fizemos agora o segundo em Teresina. Nós estamos preparando o próximo ano vai ser em Crato, né? É uma alegria de a gente se encontrar com essa turma que nós tivemos juntos, né, no centro vocacional e depois no seminário em Fortaleza. Alguns se ordenaram, desistiram, deixaram o ministério, outros não se ordenaram, seguiram outro rumo. Entre esses tem juiz, tem professor, tem empresário, tem vários, né? E aí a gente está nesse grupo. E ali, quando a gente estava em Fortaleza, a gente realmente tem algumas dificuldades, o estudo muito puxado, né? Muito puxado, ali a faculdade, com muitas exigências, mas fomos superando algumas dificuldades, né? E, graças a Deus, concluímos o nosso estudo de teologia e depois marcamos a nossa ordenação com o nosso bispo Dom Benedito, que foi quem me ordenou padre, nosso segundo bispo, né? E terminei, não tinha idade canônica, terminei os estudos com 24 anos, então por isso que optamos para fazer a nossa ordenação sacerdotal no dia do aniversário de 25 anos de idade, graças a Só pode. Deus. A idade canônica é 25 anos? 25 anos, é. Nenhum padre se ordena antes A dessa não idade. ser que tenha uma permissão, né? Tem uma Quem permissão. permite é o bispo? Tem que pedir a nunciatura para vir de Roma, permissão. Ah, é o Papa, né? Aí com a ordem do Papa dá certo. Mas, assim, eu vou fazer uma pergunta aqui porque eu tenho curiosidade. Porque o senhor pegou o momento 86, começando ali. Era uma época que o padre era tido como uma autoridade, talvez comparada com o prefeito, com o delegado, com o deputado, enfim. Era um respeito enorme que se tinha por um padre nessa época ainda. E nós estamos vivendo agora uma época que é uma época completamente diferente, né? Onde tem rede social, onde tem muitos questionamentos, né? Hoje em dia se questiona tudo, não se tem mais o mesmo respeito que se tinha antigamente, pelo menos é essa a percepção que eu tenho. Mas o que de fato mudou na evangelização? Teve alguma mudança, se a gente comparar com aquele período para esse momento em que a gente vive hoje? Adriano, cada época tem a sua história, né? Se a gente for olhar a história da humanidade, a gente vai vendo a evolução, né? No passado não tinha uma rádio, né? Não tinha um podcast, hoje tem, né? Então tem uma evolução. E assim também é a igreja. A igreja tem a sua história, tem suas graças, também tem os seus pecados, e vai, né, numa evolução, né? A gente vai vivendo tempos, claro que as coisas vão mudando e a gente sabe disso, né? As novas gerações vão trazendo, né, novos costumes, novos conceitos, novas
tradições, né? E a gente vai nessa caminhada. A gente precisa ter sempre o balizamento, né? E o balizamento maior de cada um de nós cristãos, né, é a palavra de Deus, né? Ela que nos orienta. E passa gerações, mas a palavra de Deus ela sempre permanece. E é a palavra de Deus, nós estamos vivendo agora o mês da Bíblia, que nós devemos seguir, né? Claro, fazendo toda uma dinâmica nova, uma metodologia nova, um trabalho de nova evangelização. Hoje, por exemplo, o Papa Francisco ele diz assim que os leigos, né, os leigos que são uma presença especial na vida da igreja, certo? O Papa Francisco atribui aos leigos que são os novos protagonistas da nova evangelização. Então, hoje, os leigos ocupam todo um conjunto de ações pastorais dentro do trabalho de missão e de evangelização da igreja. No passado, a missa era em latim, o padre celebrava de costa, né? As mulheres iam para a missa com o véu. Eu me lembro muito bem que meu pai, sempre aos domingos, nos levava à missa aqui na matriz, né? E tinha todo aquele conjunto de aspectos litúrgicos, né, que iam ali conduzindo aquele momento, né? Hoje não, hoje há mais uma integração do padre na vida da comunidade, né? A gente não pode se fechar, a gente tem que estar aberto. E aberto é a presença dos leigos e leigas e a presença também das religiosas, todo um conjunto que nós vivenciamos a ação missionária e evangelizadora dentro da igreja. Então, é natural, né, o passar das gerações e os novos costumes, o novo meio. Mas sempre a gente deve focar, né, na atualidade do evangelho. Há mais de 2000 anos, Jesus Cristo falou tantas palavras que hoje está atualizada. Atualizada, nos diz muito para a condução da nossa vida. Todos nós somos frágeis, somos, todos nós, né? Mas sempre a misericórdia de Deus presente na vida de cada um de nós. Eu vou insistir nessa pergunta, assim, tentando reformular. Tá mais fácil evangelizar hoje ou era mais fácil evangelizar no passado? Por que eu faço essa pergunta? Porque hoje se questiona muito, né? Hoje se faz muitos questionamentos, enquanto que no passado eu imagino que era mais fácil das pessoas absorverem a mensagem. A gente pode olhar de vários ângulos, né? No passado, realmente o padre ali todo com batina, todo ali com o seu distanciamento, todo uma situação de isolamento, né? E ali também com a sua educação à época. Hoje, não, né? Hoje nós vivemos assim no mundo secularizado, mas nós não podemos nos deixar ser secularizado pelo mundo. Então, nós vamos nos conduzindo, né, como essa semente lançada para produzir frutos. E cada um de nós temos a nossa especialidade própria, né? Um padre é de um jeito, outro é do outro jeito, um faz de um jeito, outro faz do outro, mas sempre com o propósito de fazer com que a palavra de Deus seja essa presença viva. Tem as dificuldades de hoje? Temos, com certeza, né? Que também no passado aconteceram. Temos as facilidades de hoje? Temos. Hoje nós podemos evangelizar através também desse simples aparelho, que é um celular. Ainda ontem, no meu sermão lá em Amontada, eu dizia, falando do mês da Bíblia, que nós precisamos ter a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ah, mas eu não tenho o livro. Mas no celular você pode baixar um aplicativo, você pode baixar a liturgia diária e ter a palavra de Deus aqui com você. Agora, o que precisamos, como disse o Evangelho de ontem, é não sermos surdo-mudos, apesar de não termos essa deficiência em nosso corpo.
mas às vezes nós somos surdos do mundo da palavra de Deus. Então hoje existem facilidades, né? Agora existe, claro, novos desafios também, né? Por conta do mundo secularizado, a gente vê desafios que tem à nossa frente, mas nós precisamos encarar com coragem, com determinação e sempre buscando fazer com que a ação missionária ela chegue a tantos lugares. Quando a gente olha no passado, os portugueses, né, que chegaram aqui no Brasil, né, a dificuldade naquela época, né? E aqui tivemos um Anchieta e tantos outros que aqui vieram, deram sua vida naquela época para trazer a missão evangelizadora. E hoje nós precisamos caminhar com os novos meios que temos à nossa frente. O importante é nós termos a nossa ação de evangelização e missionária junto ao povo de Deus. Aí eu vou fazer uma pergunta assim, com base na sua avaliação. O senhor acha que a Igreja Católica ela tem conseguido se atualizar a ponto, né, de fazer essa nova abordagem, esse novo acolhimento diante da realidade? Sim, a igreja ela vai se atualizando também e se capacitando também para isso, né? Nós não podemos ficar ao reboque da história. O Papa João XXIII, que foi aquele que introduziu o Concílio Vaticano II, que agora estamos celebrando também, ele disse: a igreja precisa abrir uma janela ao mundo. Ou seja, a igreja precisa interagir com as realidades do mundo, com as culturas próprias do mundo. E isso é que torna a igreja dinâmica, como o próprio Jesus Cristo também assim o fez, usando da sua pedagogia, usando dos seus meios, usando ilustrações, usando parábolas para levar a mensagem, né, ao povo que o Pai o confiou. E assim também deve ser a igreja, na sua dinâmica de levar a mensagem e procurar se atualizar, né? Se atualizar, porque isso acontece na vida de todos nós, de todos nós. Como que você enxerga o Papa Francisco? Ele tem essa pegada meio atual, né? Inclusive, fala de temas que geram, inclusive, polêmica, né? É um grande missionário de Deus no meio de nós. Claro, sempre nós vamos ter na história do passado, vamos ter hoje divergências, né? Divergências que às vezes não concorda com a fala, que às vezes não concorda com um escrito do Papa, mas se nós olharmos no contexto geral, né? O Papa Francisco, que é um latino-americano, na sua origem na Argentina, ele tem feito muito na Igreja Católica, justamente conduzindo a Igreja, né? E dando muitas vezes, assim, eu vou falar numa linguagem bem direta, dando um puxão de orelha em muita gente, né? Outro dia ele disse assim: olha, se vocês vão passar em frente aos cemitérios, contemplem, isso falando para os cardeais, contemplem os cemitérios, para mostrar de que nós não podemos ter as vanglórias, né? Não podemos buscar as pompas, porque o amanhã chega para todos nós, né? Mas nós que temos fé, o amanhã também vislumbra a ressurreição, a vida plena na morada eterna, como ele anunciou para nós. Muito bem. Padre, o senhor se ordena padre, aí vai atuar onde? Como. Quando eu me ordenei padre, Dom Benedito me chamou e disse assim: provavelmente você vai ajudar o padre Aristide lá em Itarema. Depois, não, você vai ajudar o padre Estevão em Pentecoste. E acabei indo assumir a primeira paróquia, Assunção, que era 2 distritos, Assunção e Arapari, hoje são separadas, são 2 paróquias. Então, assumi minha paróquia
como primeira missão, com 25 dias de padre. 25 dias. 25 dias de padre, cheguei em Assunção para tomar posse daquela paróquia. E, Adriano, a minha posse, a minha chegada em Assunção, eu tenho orgulho de dizer isso, não por vanglória, não por querer aparecer, mas para mostrar, né, que a gente, como padre, a gente tem que se deixar ser assim, banhado pela realidade local. Então, muitos colegas, às vezes, chegam para tomar posse, com todos os requisitos aí da liturgia e tudo. E eu cheguei para tomar posse naquele 1º de maio de 1986, chegando em Assunção de calção de banho, era a minha veste. Aí você vai dizer assim, padre, como? Você foi para lá de calção de banho para chegar lá? Porque naquela época, o inverno, Assunção hoje tem asfalto, naquela época não tinha, tinha que passar 5 vezes pelos rios, né? E já era previsto que na 4ª passagem não podíamos passar com o carro tinha que ficar do lado, né? E tínhamos que ir a pé. Mas logo na 3ª passagem o carro atolou, o Jeep atolou. Eu ia dirigindo, Toyota Bandeirante, com o padre Estevão, o padre Filipe, que ia me dar posse lá, e o padre Messias, na época não era padre, tinha deixado o seminário por uma experiência, mas me acompanhou naquele dia lá, né? E o carro atolou ali no São Gonçalo, na Serra. Aí vieram, o pessoal lá nos ajudaram e fomos. Depois deixamos o carro e atravessamos a 4ª passagem do Rio, a 5ª passagem do Rio, com a mochila, a sacola na cabeça, para pegar lá nos Patos o jipe do seu Wilson, que era o motorista, era foi vereador Aloysio Vera, lá da Serra, né? Né? E o seu Adilson e Dona Gilda foi a primeira família que nos acolheu. Vamos passando, ei, é o novo vigário? É. Vem aqui tomar um cafezinho, um queijinho, uma coalhada, eu fiquei freguês. E assim até sou padrinho do Ronaldo, que é filho deles, né? E quando cheguei em Assunção, a gente já ia com calção de banho, pensando que ia para a casa paroquial, o povo na rua esperando pelo padre. E aí o pessoal, desce o padre, desce o padre, desce o padre, vai caminhando conosco. E o padre Filipe, espanhol, muito ligeiro, desça, padre Marcos, desça, padre Marcos. Padre Filipe, eu estou de calção de banho. Como eu vou descer no meio depois? Meta a calça, meta a calça, meta a calça. E a calça toda arregaçada, né? Então, descemos ali, fomos de chinela japonesa, caminhando ali para a igreja, mas antes passamos na casa paroquial para ver se trocava de roupa. Só que quando eu peguei as sacolas, estavam tudo molhadas. Aí só fomos botar a túnica por cima e vamos para a igreja tomar posse lá com a primeira paróquia. O senhor Raimundo Bertin, que é o irmão do padre Adilson, quando me viu, naquela época eu tinha 60 quilos, né? Hoje um pouquinho a mais, né? E o senhor Raimundo Bertin disse, este menino vai ser o nosso vigário, né? E graças a Deus, ali passei 12 anos e 10 meses, além do trabalho social que fizemos, né? Fizemos o trabalho também de evangelização, era de moto, era a pé, era a cavalo, era de jipe, andando naquela serra, sobe e desce, de noite e de dia, atolando, desatolando, né? E fizemos um trabalho social também de grandes conquistas para a região de Assunção. Para você ter ideia, lá não tinha telefone, não tinha televisão, não tinha segundo grau, né? E outras coisas mais, e conquistamos casa de farinha, fábrica de doce, energias para lá. E sabe quem foi que foi lá nos dar o prazer de inaugurar? Você nem imagina. Quem foi? Naquela época, a Assunção tão pequenininha, e nós conseguimos que quem fosse para lá, primeiro para inaugurar o monoconal, Sérgio Machado, que era o secretário de governo do Tasso. Foi lá inaugurar, certo? Eu tenho as fotos desse dia lá, 9 de dezembro de 1989. E lá nós pedimos um outro benefício, outra obra, que era uma torre para transmitir televisão. Naquela época não tinha antena parabólica. Aí tinha o canal 5 e o canal 10.
E aí queríamos uma torre. E conseguimos a torre. E você sabe quem foi que foi inaugurar a torre lá em Assunção para que nós pudéssemos assistir a Copa de 1990? Governador Tasso Gereissati. Eu tenho a foto dele, né? Bem novinho naquela época. Quem tinha esse Desceu moral de todo? helicóptero ali, do lado da Já era o igreja. senhor que tinha esse moral todo ou era a igreja que... Era a comunidade, né? O povo de Deus. A gente apenas, né? Motivava isso. Tudo isso era solicitação em nome da igreja, Da Associação Associação. Pró-Melhoramento de Assunção, que eu era o presidente na época. Associação Pró-Melhoramento de Assunção. E, claro, tivemos a ajuda também de pessoas que nos ajudaram. Na época, o deputado Duquinha nos ajudou, né? Certo? Nos dando uma força. E essas grandes conquistas lá para Assunção, de tantas coisas, de cacimbão, de água, de barragem, na época da seca, que enfrentamos a seca lá naquela época de 87, 88, e conseguimos também grandes benefícios para aquela região. Lá, a comunidade de Barra Nova, ainda hoje tem uma barragem lá que foi construída na época, e a barragem quase arrombava, de madrugada ia chamar o padre. Naquela época a gente também era de tudo um pouco, né? Cuidava veio da saúde de alguns, levava para o hospital, trabalhava na roça, no roçado, plantando comunitariamente, cuidando dos benefícios, trazendo um investimento, fábrica de doce para Assunção, etc. Então, eu fico feliz de ter contribuído, né, para a minha primeira paróquia com esse trabalho de evangelização, né? Fizemos 7 igrejas, construímos 3 salões, centro paroquial, etc. Então, e também o lado social desses grandes investimentos para a paróquia de Assunção. E saindo de lá, foi para onde? Aí, saindo de lá, fui substituir, como eu dizia, né? Acho que, não sei se você se lembra do jogador do Guarani de Sobral, Teco Teco. Já viu Teco-teco, falar? muito, muito conhecido. E aí, o Teco Teco foi substituir o Pelé. Você imagina aí o Teco Teco substituindo o Pelé na seleção? Como é a situação? Então, eu fui substituir o Padre Pascoal Risoster no Itapajé. Porque ele foi lá em Assunção me chamar para substituí-lo. Eu já estava certo que eu iria para Uruburetama substituir o Padre Valdo. Mas no dia 19 de dezembro de 1998, às 3 horas da tarde, ele chegou lá. Quero uma conversa com você, quero uma conversa com você. Diga, Pascal. Estou vindo do bispo e trazer aqui uma proposta. Você vai para Itapajé me substituir, eu vou para Uruburetama. Não, senhor. Ou não. Vai. O bispo quer falar com você amanhã. E aí, assim, eu digo, por quê? Você substituiu o Padre Pascoal numa paróquia com estrutura grande, Itapajé, foi um grande desafio para mim. Mas, a pedido dele, coincidência, no dia 4 de janeiro de 1999, me encontrava com ele num restaurante lá em Fortaleza, e ali eu estava conversando com a minha madrinha sobre a minha ida a Itapajé. E ele disse assim, que coincidência me contar com você aqui. 4 de janeiro. Deixei hoje lá a paróquia. Deixei só um bilhete esperando por você lá. E aí fui para lá, né? 98. Cheguei lá no dia 12 de março de 99. Pedi a Dom Bendito para ficar até o mês de fevereiro, concluí lá em Assunção o mês de fevereiro, né? E cheguei lá no dia 12 de março de 99 para assumir a paróquia de São Francisco, substituindo o meu querido Padre Pascoal Risoster. E aí ficou quantos anos na paróquia? 5 anos. 5 anos. Bom, eu acredito que a partir daí que é a sua entrada também na política, né? Que é os primeiros passos, porque na política já estava desde a história lá de Assunção, né? Esses movimentos que é de fato algo que incentiva realmente a pessoa a exercer algum cargo eletivo para ter mais poder, para ter mais condição de trabalhar pelo povo. Mas a gente vai entrar nesse assunto já já, porque deixa eu registrar aqui a audiência de algumas pessoas. Angélica da Silva diz, nosso querido pároco Padre Max, deve ser lá da Montada, né?
A Angélica da Silva. A irmã Angélica. Luzia Lima diz, meu diretor. Vanderlei Torres, boa noite, Adriano. Uma boa noite especial para o meu querido amigo, meu irmão Padre Marques. Convivemos muito tempo aqui em Irauçuba juntos. Vanderlei. Tem mais ou menos, ele é um pouquinho Irmão mais velho, do né? H, Nós jogamos muito com o irmão dele, o H, chamado O H. H. Que talvez o apelido é porque era sugestivo, né? Esse apelido. Obrigado, Vanderlei, rapaz. Tá lá no São José. Casa boa. Outro dia eu estive lá. Aguarde lá a galinha, viu? Ele só convida de padre pra cima, viu? Faz tempo que eu me escalo aqui, mas não tem jeito dele me convidar. Um abraço, Vanderlei. Doido pelo Lula, deixou até a barba crescer. Doido por política também. O João Paulo Nascimento, a única vez que eu trabalhei como servidor público foi na gestão do Padre Marques, quando trabalhei na educação. E eu trabalhava mesmo. Padre, muito obrigado pelo açude e por sempre ajudar nas festinhas das crianças do Conjunto Pedro Rocha. E pode contar comigo, mais uma ajuda nesse ano, viu? Sônia Oliveira, grande abraço para você, Padre Marques. Fran Filha, esse homem... Tem aqui o comentário, deixa eu me ver aqui. Tem algum comentário aí no Instagram? Tem? Tem no Instagram? Se tiver, manda aí pra gente aí. Sebastião Gonçalves, isso aqui é seu fã, né? Sebastião Gonçalves? Isso aqui é seu fã demais. Tá lembrado dele, Sebastiãozinho? Sim. Sebastião Gonçalves Penha. Edicilda Gomes. Um abraço, dona Edicilda, lá no Itapajé, grande amiga do coração também. Da igreja. E Sebastião também. Muita gente aqui comentando. E aí eu vou abraçar aqui a todos e pode deixar aí o seu comentário. Eu só não leio aqui desrespeito, mas até críticas, elas são importantes. Porque o padre, ele tem uma história que ela coincide com a religião e com a política, que me parece ser duas coisas completamente distintas. Mas é nesse ponto que a gente vai entrar. Foi no Itapajé que o senhor despertou para adentrar na política? Olha, eu sou de uma história de família política aqui em Irauçuba, né? Eu tive aqui tios que foram vereadores aqui, o Ti Santo, o Tiélio, o Tiolfo. Tenho primos também que foram vereadores aqui, a Lourdilene, o Tuta, como é conhecido, o Mimi, e vários lá da família vivenciaram momentos políticos na vida de Irauçuba e também de outros lugares, né? E então, a política está na vida de todos nós. Às vezes é que as pessoas não sabem ter o conceito de política. Se você for no dicionário, se você for numa enciclopédia, você vai ver que a política, resumindo, é a ação de fazer o bem ao outro, de fazer o bem ao povo. O que acontece é que muitas vezes, né, fazem da política uma politicagem, né? E como nós vivemos numa democracia, nós precisamos saber respeitar o direito que é de todos, a liberdade que é para todos e a opção que cada um pode fazer de ter uma experiência política ou de fazer uma opção política por alguém que apresenta o nome numa candidatura. Isso é natural. Agora, tem gente que, por não ter conhecimento, ou por às vezes não saber refletir, né, faz críticas não construtivas e até muitas vezes com deboche, e com isso macula justamente tudo que a política pode ser e fazer pela população. O direito da escolha
é de todos os eleitores, né? E quando você coloca o seu nome para participar de um processo político, na grande maioria eu acredito que seja com boas intenções, né? Boas intenções. E às vezes tem gente que critica por uma coisa ou por outra. Como a gente sabe que às vezes, né, hoje muita gente utiliza as redes sociais não para o bem, né? Deixa de aproveitar para fazer o bem. E quando o padre Marx fez uma opção de fazer uma experiência na política, não foi pensando em si próprio, né? Foi pensando que eu pudesse contribuir com melhoria da vida de uma população, no caso Itapajé. Então foi por isso que eu enfrentei esse desafio. E tenho a grande alegria de ter sido prefeito de Itapajé. Agradeço imensamente aquele povo e que ao longo dos 4 anos, apesar das perseguições que sofri, me querendo tomar o poder, sem ter sido conseguido, né, pelo voto, e eu consegui pelo voto, né, mas realizamos e deixamos um legado de 152 obras, Adriano, ali no município de Tapajé. Além das obras, 21 veículos. Nunca na história de Tapajé, até quando eu fui prefeito, e pós agora também, um gestor conseguiu 21 veículos para o município, veículos novos. Se for, cito aqui rapidamente para mostrar. E também as 152 obras, quando eu digo desde o açude, João Lira, né, dado o nome oficialmente, que eu não tenho culpa se o povo lá de Tapajé também chama de Marcão, né? Não foi eu que dei o nome, não, né? Mas sempre reconheço o nome do açude oficial João Lira. Lá na parede está escrito Barragem de Tapajé, né? Então, desde o açude até o bueiro, né? 152 obras. E cito várias, se você quiser, das escolas que foram reformadas, uma reforma de qualidade, estradas construídas, em torno de mais 12 estradas construídas. Eu digo até assim, de uma maneira assim, pai, eu fiz estrada para 2 lugares. Lá para o Oco do Mundo. Você sabe onde é o Oco do Mundo? Não. Pois é, eu fiz estrada para lá, no Oco do Mundo. Fica onde? Fica ali quem vai do São Tomé para o São Joaquim, na Acima da Uruguatama, serra. passando por ali, certo? Sei. Então fiz a estrada ligando lá Aguaí a São Tomé também, né? Pelo Guaribuçu. Pelo Guaribuçu, fiz lá aquela estrada também, né? Fizemos também até uma estrada para o Caritó, que lá tinha umas moças com certa idade. Quem sabe poderia aparecer algum pretendente lá para elas lá, Caritó né? é aqui na Baixa Grande. Ali na Baixa Grande, né? Lagoa das Colheres, Palmeiras, etc., né? Energia, iluminação pública. Naquela época nós colocamos em todo o município 1.526 luminárias públicas, né? E aí fomos citar Ponte do Vapor, escola profissionalizante, 35 ruas calçamentadas na sede do município, fora as 15 nos distritos, né? Merenda de qualidade nas escolas, laboratório de informática nas escolas, pagamento em dia dos professores, CAPES também. O dado aqui da CAPES, você saber, que é a previdência própria do município. Quando assumimos, ela tinha 12 anos de existência. 12 anos de existência. Só tinha em caixa em torno de 3 milhões. E uma dívida de mais de 3 milhões. Negociamos a dívida, foi o único parcelamento que o padre Marques, na sua gestão de 2009 a 2012, mandou para a Câmara Municipal de Itapajé. Eu digo aqui, olhando bem para a Câmara, né? Foi o único parcelamento que eu mandei. E não foi da minha gestão, foi das gestões anteriores. Foi feito,
pagando rigorosamente em dia. Quando deixamos a gestão municipal, a Capes ficou com 15 milhões e 70 mil reais em conta, sendo mais de 10 milhões no Banco do Brasil e mais de 4 milhões na Caixa Econômica Federal. Então, nunca mandei um parcelamento meu, cumpri rigorosamente em dia. O que a gente sabe hoje é que a dívida da prefeitura com a Capes está chegando a mais de 16 milhões de reais. E com isso, o município não tem a certidão da Capes, que precisa para os convênios. Somente da gestão atual, né? Eu acho que foi de algumas também aí passada. Mas já parcelaram aí. Agora, só da gestão atual tem um montante que chega a essa cifra. Aí, então, e compramos o prédio da Capes, ali atrás da Igreja Matriz, que antes era 2 salazinhas alugadas ali perto da pousada do Oscilar. Compramos um grande prédio, né, que hoje está lá, a sede da Capes. Quantos funcionários do município estavam com processo de aposentadoria e não ia à frente? Nós regularizamos em torno de 70 processos de aposentadoria e hoje essas pessoas foram aposentadas na época da nossa gestão, certo? Então, cuidando também da saúde, medicamento ali nos postos de saúde, também lá na farmácia, carros para levar pessoas para Fortaleza, né, diversas, etc. Então, o que eu digo assim, algumas pessoas podem criticar, porque o padre fez uma experiência na política, qual o problema? Né? Padre Cícero, ele foi até vice-governador do estado do Ceará. Vice-governador, Padre Cícero Romão Batista, né? E hoje é considerado o santo do Nordeste. E já era para realmente a igreja estar no processo agora de beatificação do Padre Cícero. E fez a sua história, né? Hoje Juazeiro é o que é, o Cariri é o que é, graças ao Padre Cícero Romão Batista, que inclusive quando se tornou padre, passou um tempo aqui no Trairi, né? Então, quantos padres já tiveram suas ações, sua presença na política e deixaram um legado? Quantos já fizeram um trabalho na área de saúde? Quantos fizeram um trabalho na área de educação, né? Então, quer dizer, claro, não são todos, mas no direito canônico está previsto lá, sendo para o bem da comunidade, com permissão do bispo, o padre pode ser candidato. E eu tenho essa alegria de ter proporcionado essas conquistas para Itapajé e sair, né, não com patrimônios. Pode procurar, né? Porque a minha intenção não era de me enriquecer, né? A gente, quando assume uma vocação sacerdotal, não é para isso. Dom Paulo Ponte, ele perguntou a mim, quando na primeira conversa ali no patronato São Luís Gonzaga, para que você quer ser padre? Você quer ser padre para ganhar dinheiro? Não, para ganhar dinheiro você vai ser advogado, vai ser empresário, vai ser médico, tem todas as outras maneiras para ganhar dinheiro, né? E eu tive essa alegria de ser gestor do município, cuidando do município. E tinha alegria comigo, quando celebrava os meus aniversários e o Natal, eu celebrava com os garis. Os garis que iam lá para a casa que eu morava, que a gente celebrava juntos, né? Então, essa alegria, alguém pode criticar, aceito a sua crítica, mas aceite também a liberdade que as pessoas podem ter direito a fazer o bem ao outro, né? Agora, padre, a sua gestão ela é reconhecida. Hoje tem muita gente que diz ter saudade da sua gestão. O que o senhor falou aqui, de fato, aconteceu, muitas obras, né? Teve a questão do açude, a Ponte do Vapor, que foi uma obra estruturante até para o município de Itapajé. Tem um legado que hoje muita gente diz sentir saudade. Porém, o senhor não conseguiu se reeleger. A que o senhor atribui, né, o fato de não ter conseguido a reeleição naquele período? Eu acho que você deve saber, talvez, o motivo. Eu vou resumir em 2 palavras: a falta da justiça.
Foi por isso. O senhor foi injustiçado Sim, pelo povo ou... não pelo povo, pelo sistema. Certo? Então, para mim já passou, né? Certo? Para mim já Tem passou. alguma mágoa daquele Não, período? não tenho maga, não. Graças a Deus, eu puxei muito os meus pais e minha mãe de modo especial. Eu não guardo mágoa de ninguém, né? De ninguém. Às vezes o pessoal disse, inimigo político. Não, ninguém pode ter inimigo. E Jesus Cristo diz até assim, rezai pelos inimigos, né? Uhum. Mas nós podemos ter um adversário, né? Uma concorrência. E a política, ela não tem essa dinâmica. Num pleito, tem um grupo aqui que se une, né? No outro já é outro, no outro já faz parte de outro. É assim, isso é a dinâmica, né, da política. Isso faz parte, né? Agora, não podemos também estar usando da política para defamações e outras coisas mais. A gente precisa saber filtrar isso aí, né? E aí, então eu tinha consciência, né, e tinha informações que a gente ganhava a eleição, né? Mas, lamentavelmente, às vezes, tem situações que a gente não tem como alcançar, né? Como alcançar. Essa eleição de 2012 foi aquela em que o Batista Braga levou a eleição até o final e no final foi substituído pelo filho, né? Que faz a sua reeleição. Você acha que isso acabou que ali, né, tirando um pouco realmente da lisura do processo? Olha, eu não queria nem tocar nesse assunto, mas como você tocou, só dar essa informação. Como é que a Justiça Eleitoral aceitou, né, uma pessoa ser candidato, né, se ele não podia ser? Né? Por que aceitou? E quando um debate lá no Patronato São José, que estávamos 3 candidatos lá, inclusive o Cid Braga, né, que estava lá também como candidato, nós recebemos, né, documento do TRE, Uhum. caçando a candidatura do Batista. 6-0. Por que o juiz local não acolheu? Né? Aí por que foi feito, vamos dizer assim, a renúncia da candidatura no sábado à noite, véspera da eleição? Por quê? E aí foi colocado o nome de um candidato a vereador para substituir? Como? Não deu tempo nem trocar o nome da urna, né? A foto, nem Como nada. que isso foi permitido? Né? Então, por aí você dá para O senhor quer... concluir o que eu dizia. Foi um processo injusto. O senhor não questionou isso na justiça? Questionei. Né? Mas a primeira instância, aonde é? No município, né? Bom, as eleições do Itapajé, a primeira que o senhor disputou foi no 2004, né? Foi. Contra o Kelsey. Foi uma eleição muito disputada. O senhor perdeu ali com a diferença de 200 votos, foi isso? Eu deixo um questionamento também aqui. Eu estava aqui em Irauçuba. Meu irmão estava acompanhando a apuração. Faltava 4 urnas para concluir a apuração. Eu estava com 176 votos na frente. De repente foi suspensa a apuração. E quando veio o resultado, meu irmão foi até expulso lá na apuração. Quando veio o resultado final, o Dr. Kels foi eleito com 360 votos. A mais. Uma diferença pequena, né? Mas a eleição seguinte, que é a que o senhor ganhou, ela foi mais acirrada ainda, né? Foi. Foi a que o senhor ganhou do Batista Braga, Foi. com 200 e poucos votos. 286 votos. E para mim foi um triunfo muito grande na vida mesmo. E eu, naquele dia, eu passava ali em frente ao nosso hotel, como é conhecido na época, não era? Ali na BR, e eu era humilhado, porque estava tudo preparado para a festa da vitória. Né?
Tinha banda e tudo que o pessoal fala, Tudo né? ornamentação, Tinha até tudo, banda. né? E foi uma eleição que eu não pude comemorar, né? Eu não pude comemorar, com medo, né, das reações. Afinal de contas, né, estava derrotando uma grande liderança, né? E aquilo que eu digo, eu não tenho assim rixas, nem mágoa, nem nada. Inclusive agora, nesse ano, tive lá na fazenda do Batista, conversando com o Batista Braga, com o Ciro Braga, conversa muito boa. Isso faz parte do processo democrático, né? Ele também esteve lá na Serra, no Olho d'Água, conversamos lá. Aí havia até uma proposta de a gente caminhar juntos, né? Aí num projeto novo. Então isso a gente não pode, é como time de futebol. Você torce o seu time, eu torço o meu, né? Mas não pode ser mais do que a nossa amizade, do que o respeito pelo outro, né? Não É, pode, mas né? por Né? muito tempo isso foi alimentado em Itapajé. A partir exatamente da eleição de 2004, disputa entre Padre e Kelsey, era o Padre contra o Batista. O Kelsey era o candidato do Batista. Era, Lá em 2008 era Padre e Batista. era. Né? 2012 era novamente a disputa, Padre e Batista. Né? 2016 novamente a disputa, Padre e Foi quando Batista. o Dimas foi Quando eleito, uma você. concorrência entre dois irmãos e o Tony apoiado pelo Batista, né? Pois é, Pelo grupo do Batista também, né? mas naquela eleição, assim, para mim, a vitória ali, o candidato era o candidato do Padre. É, Ainda era muito viva aquela história da família 11, da é, onda azul, né? Que o senhor criou isso e alimentou por muito criou e tempo, né? pegou, né? O pessoal sempre do 11, né? É. Depois que muda de partido é que o negócio desmantela, mas tinha muito isso. Então, era o Dimas disputando com o irmão, mas os E o Kels também protagonistas era disputável também. O Kels estava na prefeitura na época, né? E ainda era. tinha o Edgar também, eram 4 candidatos. Mas a polarização foi entre Dimas e Tony, né? Um candidato do Padre e outro candidato do Batista. É, É, é bem verdade que o Kelsey tirou uma votação muito boa, mais de 6 mil votos, e essa votação, na minha percepção, acabou ajudando o Dimas, né? Eu não sei se o senhor faz essa análise, mas eu faço isso. Ele tirou muito voto que não era voto. Esses votos eles poderiam ir, né, logicamente, para o Batista Braga em virtude do grupo praticamente ser o mesmo. Né? Porque o Kelsey lá atrás já foi o candidato do Batista e era o vice do Ciro, né? Ele assumiu ali quando o Ciro foi é, afastado. é. Né? E aí vem a eleição de 2020, aí os senhores já conversam, né? Eu tenho conhecimento que os senhores conversam, Batista Braga, Padre Max. Conversamos, né? E eu acho que isso é importante, a questão do diálogo, né? Nós não podemos nos fechar, né? O processo político, ele é dinâmico, como eu já disse, né? E a gente tem que saber isso, encarar isso, né? Não criar realmente uma rixa, né, entre pessoas. Pelo contrário, a gente deve saber conviver com os diferentes, né? Saber conviver com os diferentes, né? O senhor foi talvez o principal responsável, né, pela a indicação, por ter também ido, né, pedir voto e eleger o Dimas. Mas no percurso o senhor se afastou da gestão do Dimas Cruz. O que foi que de fato aconteceu ali, esse distanciamento? Numa palavra, faltou reconhecer a ajuda do padre. Reconhecimento. Faltou reconhecimento. O senhor não procurou, nem eles procuraram? Não, a gente começou um trabalho ali junto, né? E o propósito era de caminhar juntos, né? A dona Helena foi a minha secretária de Ação Social, fez um grande trabalho, né, com toda a sua equipe. E a intenção era da gente poder caminhar junto. Eu queria contribuir, ajudar, ser um instrumento de ação em prol do crescimento do Itapajé. Né? Simplesmente isso. Né? A minha decisão de apagar não é por retorno pessoal. Alguém, quando diz isso,
não fala verdadeiramente. Não fala. Não estou na política por retorno pessoal. Estou, né, e vou considerar e vou estar, né, no intuito de poder contribuir, levar uma melhoria, ajudar a levar uma melhoria de vida para uma população. Né? Certo? Esse é o nosso intuito. Né? E aí, então, não fui reconhecido, sendo bem verdadeiro, isso eu já disse, né? E com isso eu não sou daquele tipo que fico ali brigando em cima, né? Por pedaço, né? Não. O intuito era de contribuir, dar minha parcela de contribuição pela minha experiência como prefeito que fui e para que pudesse conquistar outras grandes obras para Itapajé, como, por exemplo, a adutora, que até hoje, depois que o padre Marques deixou a prefeitura, nenhum gestor ainda conseguiu. Nós conseguimos com o deputado Evandro e com o Camilo, está aprovado lá no governo, no mapa do governo, está lá, e, Deus quiser, um dia ela vai ser realizada em Itapajé. Né? Então, mas esse foi sempre o intuito da gente de fazer. Às vezes cria uma polêmica do açude, como completou 10 anos, uma polêmica ou outra, assim, tudo. Mas o Migueira, você conheceu o Migueira lá em Itapajé, que não era meu eleitor, né? Era eleitor do Batista, e ele dizia assim: antes do padre Marques, tinha governador e prefeitos. Por que não conseguiram o açude? Né? Por que o açude veio na nossa gestão? Porque nós fomos atrás mesmo, uma luta grande, grande. Se eu for contar a história, dá um livro. Né? Até acampar no Palácio Iracema, eu fui para acampar no Palácio Iracema, porque tinha que sair de lá com um documento feito pelo procurador do Estado, né? Doutor Fernando, na época. É verdade que o Cid olhou para o senhor e disse: eu não aguento mais olhar a cara do padre, eu vou logo dar esse açude. Não, ele revia que eu estava no pé dele direto mesmo. Para onde ele estava, eu estava ali cobrando, perguntando, e quando é que sai o açude lá de Itapajé, me ajude, governador. Mas o Cid deu a palavra dele e cumpriu. Adriano, eu sou preciso das minhas coisas e não preciso puxar tudo para mim. Eu dei a minha parcela de contribuição, mas tive que ser determinado. Primeira audiência, dia 15 de abril, no Palácio Iracema, com o Cid. Ele perguntou quais eram as obras que eu queria para Itapajé. Só quero uma, governador. Você é diferente dos outros? Sou, talvez. Qual é? O açude. E ele disse assim: se você concluir a indenização dos proprietários, eu faço o açude. Só fui me levantar e pegar na mão dele, está feito. Naquela época, a prefeitura entrou com 543 mil reais para a indenização dos proprietários. Recurso próprio. Desde o seu Clóvis, que foi o que recebeu maior indenização, onde está a parede do açude ali, 122 mil reais. Até o Estênio, que recebeu 3 mil reais. Né? Então, a gente deixou esse legado para a população de Itapajé. Né? O açude Ipuzinho, o açude João Lira Magalhães, que tem essa polêmica exatamente por conta, muitas vezes, do nome, né? Mas, oficialmente, é o açude João Lira Magalhães, que é uma história realmente bem interessante. E o seu João Lira, eu convivi com ele. Não, era meu eleitor. É? Seu João Lira Magalhães. Não, e eu não sou nada contra ter colocado o nome dele. Nada. Não. Acho que por conta também da questão da... Porque já também ouvi alusão a outros nomes, mas é por conta do acirramento político, eu acho. A questão do acirramento político do Itapajé sempre foi muito forte, né? Me parece que agora está voltando novamente. Deu ali uma amenizada, mas nessa eleição eu estou vendo que o negócio realmente também tá muito pesado, né? Mas, Padre Marques, Júnior Menezes, Padre Marques, como você vê o processo de transformar a Santa Cruz, Capela de Nossa Senhora da Penha, em paróquia, santuário? Qual sua visão sobre o processo? Bom, esse é um projeto do nosso bispo, Dom Rosalvo,
que ele está com essa ideia, com esse projeto. Já, inclusive, tem o padre Davi, que está acompanhando já mais diretamente lá Santa Cruz. Santa Cruz tem uma história, né, no município de Itapajé, naquela região. É uma das capelas mais antigas. É Santa Cruz, Arapari e Amontada, né? Claro que a mais antiga é a Mofala, certo? Mas Santa Cruz, ali eu tenho um carinho muito grande por aquela região, por aquele povoado, por aquela população. E oxalá que realmente seja concretizado, né? Ali e seja criado ali uma paróquia santuário Nossa Senhora da Penha. Ó Penha mística, Mãe do Senhor. É o hino de Nossa Senhora da Penha, né? Agora, uma igreja bonita igual a da Santa Cruz é difícil, né? Tem uma história ali, né? E eu comecei a visitar Santa Cruz como seminarista, que o Padre Pascoal pedia para a gente acompanhar a festa lá. Dona Mimosa, saudosa memória, sua última filha faleceu agora, né? Há poucos dias, né? Então, quem sabe possa se tornar, inclusive esse ano já é um ano de visitação, de peregrinação por parte da Diocese que está aí apresentando esse projeto, né? Bacana. E vai fortalecer, né, o turismo religioso, porque Santa Cruz só é visitada lá na festa de Nossa Senhora da Penha. E se tivesse, né, um atrativo ali para visitação de forma permanente, eu acho que engrandeceria muito mais esse turismo. Porque, de fato, é uma região bonita, região serrana, região propícia realmente para se praticar o turismo e onde é muito forte essa questão religiosa, porém só trabalhada no final do ano, que é na festa de Nossa Senhora da Penha, principalmente no dia 1º de cada ano, onde lá reúne multidão, né? É. É uma festa É a festa que fantástica. começa no ano e termina no outro. Exatamente. E eu que sou ali do Aguaí, né, para mim é uma referência, né? Todo mundo ali, nos meus pais, meus irmãos mais velhos, eles iam a pé do Aguaí para Santa Cruz. É realmente uma festa histórica e que precisa realmente alavancar ainda mais. E o novo bispo ele está tendo uma visão bem interessante desse contexto, que é de, eu não sei do ponto de vista de financeiro se sustenta, mas a ideia de transformar em paróquia, eu acho uma ideia fantástica, né? Que é uma forma de se tornar independente também, né? Ali é onde nasceu, né, vamos dizer assim, a fé ali, Tapajé nasceu ali, né? Depois foi que veio ali para o pé da serra, onde hoje é a cidade de Itapajé, né? Passado São Francisco, etc, né? Então, é, tem uma história a ser preservada e esperamos que possa realmente alavancar, né, um movimento cultural religioso, né? Bacana. Bom, estamos conversando com o Padre Marques, ex-prefeito do município de Itapajé. Agradecer aqui a Shopping Pães, agradecer o supermercado Supercenter, agradecer também a Clínica Realize, Odontologia Integrada, agradecer a Rede Produtora e também o laboratório Lab Center, o mais completo laboratório de Irauçuba e da nossa região, porque também tem filial no Itapajé. Padre Marques, deixa eu voltar um pouquinho na história da sua gestão, né? E até uma história que muito se comenta. Tem essa história no Itapajé. Fulano foi eleito, mas quem governa é fulano e ciclano. E na sua gestão tinha muito disso também. Ah, o padre não governa, quem governa é fulano. Isso é mito? Tem algum teor de verdade nisso? Olha, quem era o prefeito era o Padre Marques, né? Certo? Agora, claro que às vezes isso acontece em muitos lugares, acontece na família, acontece na escola, acontece alguém que às vezes, né, fazer um avanço, vou chamar assim, né, dentro daquele contexto, né? E às vezes poderia ter alguém que pudesse ultrapassar o seu limite de gestor, né? Mas sempre estive à frente do município, né? E às vezes isso é uma questão também
às vezes, de uma perseguição política, né? Para querer mexer com o trabalho do gestor, e a gente vê isso em muitos lugares, né? Falam isso, aquilo, né? Quem manda é fulano, quem manda é ciclano, quem manda é a mulher, quem manda é isso, né? Pode ter algum caso, tem. Na minha gestão, a gente assumia como prefeito. E muitas vezes eu tinha que determinar, junto aos secretários e tudo, uma ação, né, como gestor maior que nós éramos. Claro que eu sempre prezei pela a gestão participativa, certo? Por isso que eu digo também, quando assumimos a prefeitura e fizemos o que fizemos, não foi só um mérito meu, um mérito de toda a equipe, né, de gestores, o mérito também de todos os funcionários, porque lá na ponta está o funcionário público, que deve ter o seu valor reconhecido. Por isso é que eu fazia de tudo para o pagamento em dia. Nunca paguei uma folha de funcionário atrasado. Os gari eram os primeiros que recebiam os seus dinheiros, né, os seus valores. Né? Então, procurei fazer uma gestão participativa, dando espaço também para os outros. Eu descentralizei a gestão. Eu era o prefeito, mas eu não era o ordenador de despesa. Isso você pode fazer. Por quê? Porque você, descentralizando a gestão, você faz com que haja maior velocidade nas ações de gestão. Muito embora acompanhasse tudo, né, para que a gente pudesse fazer todo um planejamento de ação de governo. Por isso que mensalmente nós tínhamos uma reunião, né, com todos os secretários, com todas as assessorias, para acompanhar, né, acompanhar. E eu era aquele que visitava as obras, visitava as secretarias, visitava os ambientes, né? Quantas vezes cheguei nas escolas conversando com os alunos e dizia: qual é a melhor merenda que vocês acham? Danone. Por quê? Porque nós implantamos o iogurte. A nossa gestão, Adriano, ela recebeu o prêmio do selo Unicef. Avaliação dos 4 anos. Ganhamos um veículo para o município, concorrendo com os 33 maiores municípios do estado do Ceará. Fortaleza, Sobral, Calcaia, Juazeiro, Iguatu, Crato. Nós fomos o 11º município na colocação dentro desses 33 municípios e ganhamos um carro, gestão aprovada pelo selo Unicef. Nós fomos escola nota 10, né? Pelo governo do Estado, pela Secretaria do Estado. Então, isso mostra um trabalho participativo, um trabalho onde nós estávamos abertos à ideia e sugestão e descentralizando a gestão. Talvez que por isso alguém, por um lado para o outro, porque às vezes você também não tem como. É como onde eu fui gestor, onde eu sou gestor hoje, eu digo, você tem condições de resolver situações. É para resolver? Resolva, depois me comunique. Então as pessoas têm liberdade. Se você chegar na secretaria da paróquia lá de Amontada e falar com a Cristina ou a Glória Neide, elas têm autonomia para resolver certas coisas. Tem. Por quê? Ah, precisa comprar uma caixa de fósforo. Precisa da autorização do pároco para comprar uma caixa de fósforo para a secretaria ou para a casa paroquial? Não precisa. Descentralizada. Tem poderes, né, para agirem. As escolas onde eu administrei, secretário que eu fui, como fui secretário de Educação aqui de Irauçuba, fui secretário em 2005, descentralizada. Professora Mariana era nossa diretora, sabia disso. Pode resolver. Né? E é isso em todos os lugares hoje, para poder avançar, ter mais velocidade na gestão. Você tem que centralizar. Quando você concentra as coisas em suas mãos, você justamente está privando aqueles que são seus auxiliares de desenvolver, né? De criarem, de serem proativos. Porque não posso fazer porque eu tenho que pedir autorização a fulano, porque eu tenho que pedir autorização ao senhor, eu tenho que pedir... Não, descentralizar. E isso aonde o padre Marcos foi gestor, sempre procurando descentralizar, acompanhando, né? Acompanhando como sempre fiz.
Bom, 2020 o senhor também tomou a decisão de não ser candidato. Foi uma decisão sua, porque tem muito aquela história, é o bispo que não deixa, o padre não é candidato porque a igreja não permite. O senhor falou aqui que não tem nenhuma proibição, né? Mas tem que ter a permissão do bispo, né? Essa decisão de não ser candidato lá em 2016, de não ser candidato em 2020, foi decisão própria do senhor ou a igreja teve interferência nisso? Em 2016, né, não fui candidato, até mesmo porque eu estava como pároco da catedral, certo? Né? E ali era até a maneira também de gratidão à família Cruz, ter nos ajudado a ganhar a eleição em 2008. Né? Lamentavelmente, a gente tentou fazer uma composição da família Cruz, mas não foi possível. Né? Daí caminhou com dois candidatos. Né? E eu digo a você também, Adriano, que na gestão do Dimas, ainda outro dia almocei com ele, conversamos, né, com Fulgêncio, etc. Mas eu nunca entrei na prefeitura na gestão do Dimas, para que justamente não venha dizer, porque o Padre Marco queria mandar, o Padre Marco queria ser o prefeito. Não. Nunca entrei na gestão do Dimas na prefeitura. Nunca foi convidado também. Fui. No dia da posse, o Dimas queria que eu entrasse com ele e o Jonair lá. Eu disse, não, minha missão terminou aqui. Vocês estão aqui, eleitos e empossados. Assuma a prefeitura. Eu estou ali na Itapoca. Apesar de mim, quero contribuir. Né? Essa foi a intenção. Né? Certo? Porque o gestor era ele. E eu queria contribuir. Né? Em 2020, eu estava novamente na catedral. Estava tudo previsto de eu ser candidato. Tudo previsto. Certo? Só que aí na conversa com o bispo, né, na época, eu ainda estava na catedral, né, o meu tempo na catedral findava em novembro, né, em novembro de 2020, certo? Aí então o bispo foi, nós conversamos, ele disse, olha, se você for candidato, você tem tudo para ganhar a eleição, padre. Mas você hoje está fazendo um bom trabalho aqui na catedral, então continue aqui. Aí foi quando eu fiz uma proposta a ele. Eu posso continuar, não ser candidato, né? Contanto que o senhor me dê mais um tempo na catedral, porque o meu prazo finda em novembro. E aí, então, a gente, como pároco, tem 6 anos, né? É o que o direito canônico prevê. Pode ser renovado como um acordo com o bispo. E aí, então, eu pedi, ele me concedeu, mas foi tudo bem. Para que você não seja candidato, eu lhe concedo mais 4 anos na catedral. Aí me concedeu, documento assinado, certo? Por isso que eu não fui, porque ele fez esse apelo para mim, né? Certo? Então é melhor ser padre do que ser prefeito, né? A minha vocação é ser padre, né? Prefeito, eu não me arrependo de ter sido prefeito, não. Tem desafios? Tem, né? Mas a satisfação de ter contribuído com o município, né? E agora mesmo também as pesquisas apontavam o Padre Marcos em primeiro lugar em Tapajé, né? Já que nós chegamos lá, eu quero ainda continuar em 2020. 2020. Porque naquela época o senhor apoiou a doutora Gorete Caetano, era uma eleição bem atípica, né? Eu lembro que o anúncio do Padre Marcos foi numa live, né? E lá a prefeita dizia que ia até ter 2 cadeiras, uma para o senhor e outra para ela, para governarem juntos. E de fato essa foi a proposta que foi passada para o eleitor, que a partir daquele momento, se não me engano, foi o momento em que realmente a campanha da doutora Gorete, que tinha ali já uma tendência muito forte de vencer, mas foi a partir exatamente da adesão do Padre Marcos em que a candidatura da doutora Gorete realmente ganhou ali uma injeção de ânimo. O que foi que houve? Não deu certo também? Não teve o devido reconhecimento? Realmente, naquele dia que nós fizemos a live,
a gente diz aí na linguagem popular, bombou, né? Bombou. Né? E realmente a doutora Gorete teve essa oportunidade de ser a primeira prefeita mulher do município de Tapajé. Ganhou a eleição. Nós contribuímos, demos o nosso apoio, contribuímos. Ela que fez a expressão justamente de dizer que seria 2 prefeitos. Mas também depois não reconheceu e também não quis a participação do Padre Marco para ajudar na gestão, com a sua experiência, seu trabalho. E é tanto que por isso também eu nunca entrei na prefeitura na gestão da doutora Golete, né? Certo? Mas foi convidado também. Não, eu fui convidado para assumir ali o apoio na campanha e tudo, mas depois, logo no mês de fevereiro, eu já percebi que a gente não ia ter muito espaço, né? O senhor chegou a indicar algum secretário no início da gestão? Isso foi conversado e foi apresentado 3 nomes e foi escolhido um nome, certo? Que depois foi, vamos dizer assim, foi dispensado sem nem me comunicarem, né? Quando eu tomei conhecimento, já tinha sido exonerado o nome que tinha sido apontado pela gente numa lista de 3 nomes e tinha sido escolhido também numa participação, né, da prefeita e também de alguns assessores. Mas aí, com isso, eu já disse, não, então eu vou também saindo por aqui, né, quando a gente não tem a escuta, não adianta a gente insistir, não adianta. Tem alguma decepção? O fato de não ter sido reconhecido causa no senhor algum constrangimento, alguma frustração? Sim, a gente fica um tanto meio sentido, porque a intenção da gente era poder contribuir com algo a mais, né? Para mim, o gestor nos chamasse ali, padre, vamos nos ajudar aqui a conquistar essa obra para o nosso município. Prazer. A luta ela não se faz em conjunto para as conquistas, então seria um prazer, seria uma alegria da minha parcela de contribuição, por menor que fosse, né? Aí quando você, né, colocado à distância, você sente, né? Você sente, você não mais tem ali a presença, você não mais é chamado para participar dos momentos, das ações. Então, e aí a decisão eu respeito, né? Eu não vou estar brigando por poder, nem estar brigando por espaços, quando a gente não tem aí a abertura para isso, né? E o senhor, a resposta que o senhor dá não é fazer enfrentamento de opositor, é só o silêncio, né? Se afasta Se e. você pegar a palavra do Padre Marx, né, eu nunca cheguei numa rede social para fazer uma crítica, né, nem mesmo a quem foi assim, como diz assim, adversário político, né? Nunca fui para estar fazendo críticas com baixaria, nunca fiz, né? Agora, como eu me acho não reconhecido naquilo que a gente contribuiu, por menor que seja a contribuição, então eu me distancio, né, no silêncio, né, no silêncio. Então nunca fiz uma crítica, nunca fui em redes sociais para fazer qualquer explanação de gestão, tudo, nunca fiz. E como é que o senhor avalia a gestão da atual prefeita no município? Eu vou deixar para o povo avaliar. Mas nem aqui o homem quer criticar. Os eleitores de Itapajé têm esse poder, né, de avaliar. Doido para arrancar uma crítica aqui do padre. Não tem como ele se encontrar. Ele acabou de dizer que não fazia crítica, né? Pois é, né? Você quis jogar aí uma pegadinha, mas deixa o povo resolver, né? Padre Marx, 2024, que é esse ano que estamos vivendo,
Estamos aí nas biqueiras de uma eleição. E aí, ano passado, eu encontrei com o senhor numa missa lá no Aguaí. O senhor me dizia, eu sou candidato. Foi celebrar lá a Sou missa lá. candidato e tal, e a coisa foi evoluindo e se aproximando, e de fato o seu nome era um nome cotado para ser candidato no município de Itapajé a prefeito, né? Teve as conversações que o senhor já falou, se reuniu com o Batista, né? Teve até uma foto recente com Batista, com o doutor Cristóvão, estava o Douglas Mota também, né? Que causou um alvoroço danado, né? Porque já tinha as pré-campanhas, né, acontecendo, e aí o senhor ainda não havia tomado a decisão se seria candidato ou se apoiaria alguém. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte: mesmo diante de todo o cenário, de todas as movimentações, né, de todas as articulações que foram feitas, né, por que o senhor decidiu não ser candidato, certo? E por que o senhor decidiu apoiar o Nunatinho? Bom, toda decisão de um projeto político, ele não pode ser feito de uma maneira individual. As minhas decisões sempre eu escuto. Escuto família, escuto amigos, escuto lideranças, né? Escuto autoridades, né? Então isso é um leque de escutas para tomar uma decisão. Sou muito grato ao povo itapajaense nas pesquisas que eu tive acesso, realmente destaque em primeiro lugar, né? E até com o dobro do segundo colocado, né? E uma rejeição muito pequena também, né? Mas o que me levou a tomar essa decisão de não ser candidato novamente a prefeito de Itapajé foram os meus paroquianos atuais. A montada paróquia Nossa Senhora da Conceição é a minha quarta paróquia na minha vida de 38 anos de padres. Foi Assunção, Itapajé, Catedral, Itapoca e agora a montada com 3 anos nós estamos lá. Eu tenho essa alegria de ter sido em Itapajé pároco, prefeito, diretor do Patronato São José, né? 3 grandes missões. E então, estamos fazendo um bom trabalho na paróquia. Diante dessa possibilidade de ser candidato, né, muitos paroquianos vieram falar comigo, os conselhos. E como nós estamos fazendo, graças a Deus, um bom trabalho lá, tanto pastoral, de evangelização, como também de investimentos, né, em infraestrutura da paróquia, seja na matriz, seja na casa paroquial, seja no novo centro pastoral que estamos construindo, seja nas novas capelas, seja na reforma também de capelas. Então, e todo o investimento também de ações pastorais. Então vieram assim, um apelo muito forte, pedindo para que a gente pudesse ficar, né, para dar continuidade ao trabalho. E muita gente reconhece do trabalho em Itapajé. E reconhecia também o apelo de muitos itapajenses fazendo ao nosso nome. Ainda hoje mesmo, antes de vir para cá, eu ouvi pessoas dizendo, padre, visitando lá as pessoas, padre, se o senhor tinha sido candidato, não tinha para ninguém aqui em Itapajé, né? Eu agradeço as pessoas terem essa referência. Mas eu tinha que tomar uma decisão. E tomei a decisão por ficar em Amontada, à frente da paróquia, que o bispo me confiou, né? Depois de passar 6 anos e 4 meses na catedral, né? Então, fiquei lá na paróquia, estou lá, me sinto bem, mas eu disse para eles, paroquianos, como eu sou bem verdadeiro, se isso fosse há 1 ano e meio atrás, eu já estava morando em Itapajé, porque eu passei um desafio meio pesado lá em Amontada, não por minha culpa, por todo um contexto que estava lá, naquela época, lá em Amontada. Hoje não, é uma nova realidade. Hoje não, a gente sente
o apoio e a presença do povo, né, ali na caminhada conosco, né, graças a Deus. Então, por isso eu tomei essa decisão de não me candidatar, certo? A prefeito nesse ano, nessas eleições desse ano, né? E a decisão de apoiar o Nonatinho? Porque assim, o senhor tinha um grupo ali, né? Tinha João Camará, tinha Douglas Mota, Bruno Francisco, né? Eu não estou aqui recordando outros nomes, mas tinha ali um pessoal que alimentavam, né? O lá do Serrote do Meio, Luiz Carlos, alimentavam uma candidatura do Padre Marcos. Inclusive, eu conversando com muitos deles, alguns deles, na verdade, eles dizem, não, o padre é candidato, o padre vai ser candidato. Até mesmo com o Nonatinho já fazendo a sua pré-campanha, né? A Gorete na pré-campanha, o Batista também acredita na pré-campanha. Existia essa coisa, o padre vai ser o candidato, o padre vai ser candidato. E aí, de repente, o senhor anuncia, né, pouco tempo depois daquela foto, acho que 1 ou 2 semanas depois da foto que estava o senhor, estava o Douglas, estava o doutor Cristóvão, estava o Batista Braga, estava o Eustáquio. O senhor anuncia adesão à pré-campanha, ao pré-candidato Nonatinho, apoio ao pré-candidato Nonatinho. O porquê dessa decisão e embasado exatamente em quê? Eu sou muito grato, assim, a todo o apoio que recebi das lideranças de Itapajé que a gente conversou, né? A gente foi conversando com um leque de lideranças, então sou grato a essas lideranças que, inclusive, estavam propensas a apoiar o nosso projeto, né? Certo? Quando nós optamos para atender o apelo, os anseios dos paroquianos, a gente comunicou algumas dessas lideranças, né? Certo? Comunicamos. No entanto, o grupo não assim vislumbrava uma nova liderança que agregasse a todos. Não tinha. Começou a, né? Certo? Então, com isso, a gente se distanciou por um tempo, né? E conversando com pessoas, com famílias, com o pessoal ligado a gente também, olhando o contexto, a realidade, né? Então tomamos a decisão de realmente apoiar o Nonatinho. Primeira conversa que o Nonato teve comigo, ele veio perguntar se eu era candidato. Eu disse que era. E ele disse para mim: se o senhor for, eu não serei. Há uma motivação para que eu possa ser e tudo. Mas se o senhor for, eu não serei. Não quero ter uma disputa eleitoral política com o senhor. Isso para mim me marcou, né? Certo? Depois me procurou novamente, mas caso o senhor não for, se a gente puder conversar, eu gostaria muito de conversar. E assim depois nós conversamos em 3 níveis, né? Certo? De conversas. E aí resolvemos tomar essa decisão, né? Isso não de uma maneira individual, nem com outros interesses. O interesse é de contribuir, né, na gestão municipal, né? Mas no primeiro momento, essa decisão me parece que não foi ali no consenso com esse pessoal que estava ali perto do senhor. Por exemplo, o Douglas ele não foi na adesão, o Bruno Francisco também não teve na adesão, que eram nomes que estavam ali apostando, né, numa possível candidatura do senhor. Teve alguma resistência em algum momento por parte desses integrantes? Eu comuniquei ao Douglas, presidente do partido, o qual estava afiliado, né, a minha decisão. Comuniquei isso, tem dia e hora marcado, certo? Foi feito essa decisão, certo? E claro que outras pessoas podem também tomar outro rumo. As pessoas são livres, né? E sofri algumas críticas por conta disso,
Mas hoje, inclusive, as críticas que eu sofri foram superadas porque estão hoje todos no mesmo grupo de apoio, né? Às vezes a gente precisa ter cautela nos momentos das decisões ou também nos momentos das expressões, né? Por falar em crítica, tem uma crítica que ela foi muito ventilada. E até uma oportunidade do senhor explicar, né? Logicamente, caso queira. Que é o fato, o padre foi se vender, o padre foi comprado. Eu acho que essa expressão o senhor deve ter ouvido de alguém, né? E não somente dessa eleição agora, mas da eleição anterior também surge muito isso. Talvez até pela questão do termômetro político eleitoral que vive a cidade, né, diante do impasse, diante das incertezas, diante das articulações também, né, que surgem e do formato que não é nada aconselhável, no meu ver, de se fazer política ainda no município de Tapajé, que tem muito disso. Joga-se muitas críticas, muitas afirmações infundadas. Mas essa crítica certamente o senhor ouviu. Essa é mais uma infundada. A gente lamenta, né? Algumas pessoas ter esse tipo de expressão, né? De uma acusação indevida. É lamentável a gente ouvir isso. Meus irmãos queridos, foi prefeito, não fui apoiador, não. Foi prefeito do município de Itapajé, uma cidade de porte médio do estado do Ceará. Eu tive a oportunidade de administrar, naquela época, um recurso mensal em torno de 7 milhões de reais. Eu não fiz. Eu desafio. Procura aí, né? Se eu tomei esse tipo de atitude. Então, certas posturas a gente não dá nem valor, nem comentar, porque não merece. Não merece, sabe? Mas lhe Não incomoda merece. essas críticas? Não incomoda porque eu tenho minha consciência tranquila. Não incomoda, sabe? Se eu fosse dar ouvido a certas. Não sei nem qual adjetivo a gente podia usar, né? Que até quando é crítica, ela vem com um lado construtivo, né? Mas vou chamar de deboche, né? Certo? No caso aqui é uma calúnia, né? Com certeza, né? Então, se eu fosse ligar para isso, né? Eu estava com a minha vida toda perturbada. Por isso que eu tenho leveza nas coisas. Tudo. Dá um exemplo aqui, Adriano. Na campanha 2008, o que é que diziam? Uma das coisas. O padre vai cobrar uma taxa de lixo de todo mundo. Não surgiu isso aí? Eu ia cobrar uma taxa de lixo de todo mundo, dos municípios, do município, da cidade, dos distritos. Vieram falar isso comigo e eu disse uma frase que ficou marcada em Itapajé. O que não ouviu da minha boca, não ouviu. Algum dia foi cobrado uma taxa de lixo? Pelo contrário, Itapajé teve uma das maiores limpezas públicas durante o meu mandato. Porque eram 92 gari em cada bairro, gari em cada distrito, gari em comunidades, equipamentos dados de 6 em 6 meses para os garis, equipamento de estrutura, carros conduzindo o recebimento do lixo, máquinas tirando entulho, etc. E nunca se cobrei uma mensalidade. Diziam também, né? O padre vai cobrar uma taxa dos alunos que vão estudar em Sobral. Pergunta se o universitário um dia pagou R$ 1 para ir nos ônibus que a prefeitura bancou com dinheiro extra. Quando eu chamo de dinheiro extra para compreender, é porque os 25% a gente tem que aplicar na educação. Se precisamos pagar algo que não é propício ali da verba dos 25% para a educação infantil, fundamental 1 e 2, o município tem que gastar mais, 27%, 28%, certo?
e para custear os ônibus, assim a gente fazia. Nunca um universitário pagou R$ 1 para estudar e voltar a Sobral, por exemplo. Então, às vezes, tem essas críticas infundadas, né? Calúnias que são feitas com outros intuitos. Outros intuitos. Por isso eu supero isso na graça de Deus, para ter a minha consciência tranquila, graças a Deus. Quem está aí no rádio, vem aí a Voz do Brasil e a gente vai seguir aqui ainda conversando um pouquinho com o Padre Max. Padre, o senhor ainda pretende ser candidato no município de Itapajé? O amanhã da vida da gente é Deus que conduz, né? Na vida da gente é Deus que conduz. Então vamos deixar aí para frente, né? Ver o que a gente analisa, escuta, e aí o amanhã eu entrego nas mãos de Deus, né? Eu nunca esperava ser prefeito de Itapajé, e fui. E eu digo que foi a providência divina que se fez presente ali. Ganhar uma eleição de quem eu ganhei não foi fácil. E numa situação, Adriano, que o padre Marcos tinha dia que não tinha R$ 1 para comprar um pão. Eu saía para tomar café nas casas dos outros e pedir voto. Né? Certo? E também teve pessoas que, diante de uma mentira, de uma pesquisa falsa, envolvendo até o nome do Ibope, algumas pessoas lá jogaram a toalha. Mas eu não abri, não. Fé em Deus, esperança, coragem, determinação. Eu não vou ser covarde. Eu vou até o fim. Nem que não ganhe a eleição, mas eu não serei covarde. E nós ganhamos a eleição e fizemos uma grande gestão no município de Itapajé. Graças a Deus, sou muito grato a vocês, né? Era sobre isso que eu ia perguntar, porque isso vai muito do nível, né, da campanha eleitoral. Essa campanha, como é que o senhor analisa? O senhor tá pedindo voto, tá fazendo ativismo, tá visitando, né? Eu vejo aqui nas redes sociais o senhor acompanhando o Nonatinho, que é o candidato que o senhor apoia. Mas é uma campanha que ela chegou a uma temperatura já bem elevada e com um nível muito parecido de campanhas anteriores, né? Da baixaria, da calúnia, né? É uma série de coisas que a gente pode aqui tá repassando. Mas assim, como é que o senhor analisa o nível dessa campanha de 2024 no município de Itapajé? Olha, eu vejo assim que no momento há exagero dali, acolá, mas eu, de uma maneira geral, estou vendo assim uma campanha que está fluindo, né? Sem tantos atritos, né? Sem muitas gente aguerridas assim, né? Então, claro, aqui e lá tem um exagero do que a gente visualiza, mas eu acho que a gente precisa ter a maturidade de saber participar de um processo eleitoral democrático. Precisa ter essa maturidade, né? E deixar a decisão junto ao eleitor consciente. O voto ele tem que ser consciente. O voto ele tem que ser ali um voto olhando para o amanhã do município. Esse tem que ser o voto consciente olhando para o amanhã. A decisão é do eleitor. Né? Ele tem esse grande poder de dar o poder e de tirar o poder. Uhum. Eu quero voltar aqui, que eu lembrei agora de uma história da sua gestão, que existia realmente a questão da perseguição, né? Caça o mandato hoje e tal. E em um determinado momento, né, houve de fato um processo. Eu não sei se o senhor chegou a ser afastado do cargo, mas tinha lá um processo de afastamento, né, em curso. Me acusaram de que eu tinha comprado voto. E isso não procedia. Né? E a gente sabia os motivos. Né? E nos processos foram colocados na primeira instância, o juiz deu causa a nós, em todo ele. Ganhamos. Recorreram. Né? E aí é que, de maneira injusta, eu tive quase sendo afastado da prefeitura.
né? De maneira injusta. Repito isso com todas as letras. Né? Certo? Mas Deus, nesse momento, estava olhando tanto para o povo como para a gente. E aí a justiça corrigiu uma possível injustiça que ia acontecer. Eu não fui afastado, não. Né? Mas a gente tinha conhecimento, né, dos poderes políticos tentando nos afastar, né, da gestão municipal sem ter motivo. Sem ter motivo. Vou dar um exemplo aqui, Adriano, sendo bem transparente aqui. Sim, pois não. Nos depoimentos lá, chegou lá uma testemunha dizendo que eu tinha distribuído um caminhão de eletrodoméstico dentro de uma comunidade. Era geladeira, era fogão, era isso, era aquilo, tudo lá. E eu, ao meu advogado, eu pedi para ele perguntar: você não tirou uma foto? Não tirou uma foto? Não. Você ganhou o quê? Uma geladeira. Foi? Foi. Eu pedi ao meu advogado que pedisse que o juiz mandasse na casa dessa pessoa saber se a geladeira estava lá. Uma geladeira nova, né? Porque estava com 6 meses de eleição, uma geladeira nova. E o meu advogado pediu: senhor juiz, eu peço que o senhor mande um oficial agora na casa dessa testemunha para saber se essa geladeira estava lá. Uma geladeira nova, se ela estava lá. Quando foi dito isso, olha, aí foi um auê, né? A testemunha começou a tremer, a chorar, e aí começou a criar situações, né? Ou seja, estava ali criando, né, factoides, né? Então, que ser. E aí, por isso que eu digo, é um processo injusto, né? Porque nós ganhamos a eleição na luta, na garra, na conscientização das pessoas e pedindo a oportunidade às pessoas de Tapajé que nos dessem a oportunidade de ser o gestor. E por isso que quando assumimos, eu não entendia porque não resolvi o problema do abastecimento d'água de Tapajé, voltando aqui à causa da falta d'água. Não entendia, porque a água tem, está lá. 10 anos do açude construído, nunca secou, porque tem água na serra que abastece, já sangrou, inclusive esse ano novamente. Por que não faziam o açude? Por que não conseguiam? Então, por isso que eu entrei com toda a coragem, com toda a garra, e eu quero saber se ninguém consegue. E por isso que eu fui para cima do governador, porque o município não podia fazer uma obra daquela. Às vezes ficam dizendo: foi o governador, foi o Cid Gomes que assumiu o compromisso e fez. Mas o Migueira dizia: antes do governador, teve governador, antes do padre, teve governador e teve prefeito. Eles não conseguiram. Não é? É porque tem momentos que você tem que ser determinado, de fazer, de ir atrás, de ir à luta. E for citar, eu cito outros. A Ponte do Vapor foi uma outra conquista dessa. O governador Cid Gomes esteve ali dentro, quando foi no dia 1º de abril, que foi verdade, aquele desmoronamento que houve na Serra, né? Ali para o lado ali do Cantagalo, do Bom Jesus, e que houve uma enchente grande. E ali foi um desafio grande para mim, começando a gestão, em abril, aquela inundação do Itapajé. Né? Certo? E ali fizemos o governador Cid Gomes vir ali dentro do rio, pisar com os pés dele ali. Andar de helicóptero, como eu andei a primeira vez. E eu pedi a ele: governador, me dê essa ponte aqui. Nós estamos precisando dessa ponte aqui. E aí ele disse: lhe dou. Mande fazer o projeto. Hoje a ponte está lá. Quantos, Adriano, criticaram? Não vai durar um ano essa ponte aí. Primeiro inverno vai embora. Tá, até hoje está lá. E olha que esses últimos invernos, viu? Teve lavando a ponte. Rapaz, mas ali realmente foi uma conquista. Que eu conheci ali antes da Ponte do Vapor. Eu também quando estava em Assunção, uma vez fui passar por ali,
e a Toyota Bandeirante atolou ali dentro do rio. Foi preciso vir um carro para rebocar, para tirar. Para isso você tira. Bom, Padre Marques, ex-prefeito de Itapajé, quero aqui agradecer por ter vindo, por ter aceito o nosso convite, para a gente bater esse papo aqui, deixá-lo à vontade, caso tenha mais algo, né, a acrescentar, queira comentar algo que a gente não tenha aqui perguntado, fique inteiramente à vontade. Eu que agradeço, Adriano, agradeço ao Moisés também, ele insistiu muito para que a gente pudesse vir, né? Tinha previsto um dia, outro dia não deu certo, mas tudo tem o seu tempo e sua hora. Então, por isso que eu vim aqui hoje, agradeço aí a você, agradeço sua amizade, né? E também essas variedades de perguntas aí, para que muita gente possa conhecer, né? E também fazer a sua avaliação. Quero agradecer a cada um de vocês, pedir que Deus possa abençoar você, a sua família, e que, Padre Marcos, eu também tenho as minhas limitações, cada um de nós, né? Temos as nossas fraquezas, nossas falhas. Ninguém é perfeito, perfeito é Deus. Mas uma coisa eu tenho comigo, a vontade de querer trabalhar, de querer ajudar, de querer contribuir para o bem maior da população, sobretudo daqueles mais carentes, mais necessitados. Então, isso me engrandece muito. Isso é que me deixa muito feliz. Deus abençoe a cada um de vocês, Deus abençoe a vocês na missão e vamos nos encontrando no dia a dia da vida. Porque, como diz, né, o Gonzaguinha, e a vida é bonita, e é bonita, e é bonita. Graças a Deus. É isso. Obrigado, Padre Marques. O padre é nosso amigo desde muito tempo, né, Padre? Padre Marques, que foi antes de ser prefeito, a gente já tinha um certo conhecimento. Com certeza. Agora, nos últimos anos é que o padre se afastou da gente, rapaz. Mas também lá na Itapipoca, na Amontada, né? Agradecer aqui o Padre Marcos mais uma vez por ter vindo aqui ao nosso podcast. Agradecer a você que esteve com a gente. Agradecer aqui a Red Produtora. Agradecer a Shopping Pães, ao Laboratório Lab Center, ao Supermercado Super Center também com a gente. A Clínica Realiza Odontologia, que são nossos parceiros aqui. Obrigado, gente, pela parceria. Dizer que esse podcast ele já vai estar disponível amanhã no Spotify e também no YouTube, certo? Ele fica agora disponível no Facebook. Ele fica também no Instagram disponível, Alinho? E também no Instagram da Rádio Amizade FM. Ele vai estar lá disponível para você também poder acompanhar. Você que está chegando na live agora e quiser entrar para assistir o episódio completo, você já pode assistir tanto no Instagram como também no Facebook. Amanhã no YouTube e no Spotify da Amizade FM. E até o final da semana os cortes estarão disponíveis aí no Instagram, tá certo? Então só agradecer pelo carinho, valeu mesmo, brigadão, e a gente volta daqui a 15 dias com mais um podcast da Amizade. E na verdade daqui a 15 dias a gente vai ter um debate eleitoral que nós vamos realizar com os candidatos a prefeito de Irauçuba. Vai ser dia 23, tá certo? E a gente conversou na semana passada com os 3 candidatos a prefeito aqui do município de Irauçuba, com a coordenação das 3 candidaturas que concordaram, né, com a proposta e as regras apresentadas para que a gente pudesse realizar esse debate, que vai ser dia 23. Então, você que acompanha a nossa programação, a gente vai trazer detalhes no decorrer da semana. Um abraço, minha gente, e até a próxima.